Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo nesta noite de dedicação deste lugar, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, vamos ler também Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24. Disse assim, Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Os espíritos dos profetas. Este é o nosso tema para esta ocasião. Podem tomar assento, tenham a bondade. Conforme a Escritura, Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, dos quais Deus fala através de toda a Escritura. Sendo que Ele é o Deus dos espíritos dos profetas, então necessitamos saber, conhecer esse mistério do Deus dos espíritos dos profetas, e de quem são e quais são e o que são os espíritos dos profetas. Quando Deus criou o ser humano, Deus disse no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, da seguinte maneira. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui podemos notar que Deus diz, façamos o homem. Como? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em seguida, no versículo 27, diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou.
E em seguida, mais tarde lhe daria a semelhança. A imagem de Deus é a teofania, o corpo teofânico da sexta dimensão, chamado também o Verbo que estava com Deus e era Deus. E conforme este corpo teofânico, que é chamado também o Espírito, Deus, primeiro, criou o homem conforme a sua imagem, ou seja, fez o ser humano espírito primeiro. E isso é na sexta dimensão, onde deu um corpo da sexta dimensão, um corpo angelical. Um corpo angelical é um espírito. O mesmo Jesus falando-nos em São Lucas, onde nos fala do que é um espírito. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam muito assustados. Vejam, de São Lucas, capítulo 24, versículo 36 em diante. Quando a notícia correu e tinha chegado até os discípulos de que Jesus tinha ressuscitado, enquanto eles falavam estas coisas, pois já lhes tinham chegado a notícia de Maria Madalena e outras pessoas, e dos caminhantes de Emaús, de que Jesus já tinha ressuscitado e tinha aparecido a eles. Enquanto eles ainda falavam destas coisas, Jesus se colocou de pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Porque um espírito é um corpo teofânico de outra dimensão. Esse é um espírito da sexta dimensão, é um corpo teofânico da sexta dimensão. Dessa dimensão é o corpo teofânico de Jesus Cristo, chamado o anjo de Jeová, o anjo do pacto. É um corpo angelical, mas da sexta dimensão. E um corpo angelical dessa sexta dimensão foi o que Deus fez a Adão, no princípio, no começo. E também em São João capítulo 1, versículo 1 em diante, nos disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lemos até o versículo 4. Em seguida, o versículo 9 deste mesmo capítulo 1 de São João diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Quem vinha? O Verbo que estava com Deus e era Deus. Esse é o corpo teofânico de Deus. Esse corpo angelical de Deus, chamado anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E Deus, estando nesse corpo teofânico seu, daí criou todo o universo. E um corpo como esse, teofânico, foi que Deus fez a Adão. E colocou a alma de Adão dentro deste corpo teofânico. E em seguida, mais tarde, fez um corpo de carne do pó da terra e colocou Adão dentro desse corpo de carne, o colocou com o corpo teofânico da sexta dimensão. Portanto, era a imagem, corpo teofânico, e semelhança à parte física, semelhança de Deus. Agora, a semelhança de Deus foi vista quando se fez carne
e habitou entre os seres humanos conforme esta passagem de São João, onde diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos vieram para ele, mas eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Eles são os que creem em Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo, e assim obtêm a imagem de Deus, obtêm o corpo teofânico, um corpo angelical igual ao corpo angelical de Jesus Cristo, igual a esse corpo teofânico angelical chamado Anjo de Jeová. E agora continua dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vê, o Verbo que estava com Deus e era Deus, se fez carne, se fez homem e habitou no meio dos seres humanos. Se vestiu de um corpo de carne. Dentro daquele corpo de carne chamado Jesus estava Deus com o seu corpo teofânico. Estava Deus com esse corpo teofânico, essa teofania, essa imagem divina, visível, mas em outra dimensão. Estava dentro dessa semelhança humana, na qual Deus morou em toda a sua plenitude. E Deus estava em Cristo, Deus com o seu corpo teofânico estava em Cristo, reconciliando o mundo. E agora, por meio do novo nascimento, ele nos dá um corpo teofânico angelical, da sexta dimensão, como seu corpo teofânico. E de onde vem? Vem desse corpo teofânico de Deus, vem nosso corpo teofânico. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E daí procede a vida para toda a criação. E daí vem a vida para todos os filhos e filhas de Deus, porque nesse corpo é onde Deus habita. Esse corpo da sexta dimensão é o corpo visível de Deus, da sexta dimensão. É a imagem visível de Deus. Por isso é que no Antigo Testamento muitas pessoas disseram que viram a Deus, mas o que tinham visto era a imagem de Deus, o corpo teofânico de Deus, porque ninguém jamais viu Deus em sua essência. Ou seja, quem estava dentro desse corpo teofânico que era Deus, a esse ninguém jamais o tinha visto, mas tinham visto o corpo teofânico de Deus, onde Deus estava habitando. É igual a vocês e eu. Estamos nos vendo, mas somente estamos vendo nosso corpo físico. Mas porquanto nós somos almas viventes, não estamos nos vendo porque nós não podemos ver a alma, vê? Assim também, eu vejo vocês e vocês me veem, mas somente a parte visível, que é nosso corpo. E assim foi que os santos do Antigo Testamento viram a Deus, os profetas e muitas pessoas, e disseram que viram a Deus cara a cara, mas o que viram foi o corpo teofânico de Deus, onde Deus estava morando. E em seguida, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, disse que ninguém jamais viu a Deus. Disse Deus ao profeta Moisés. Quando Moisés quis ver a glória de Deus e quis ver a Deus, Deus lhe disse: não me verá homem e viverá. Portanto, somente verá minhas costas, e a ver as costas de Deus, do corpo teofânico de Deus, dessa imagem de Deus, dessa teofania de Deus. E um corpo teofânico assim é o que Cristo nos dá quando recebemos como nosso Salvador, lavamos nossos pecados em seu sangue e recebemos seu Espírito Santo. Por isso é que o ser humano precisa nascer de novo, porque quando nasceu por meio dos seus pais terrenos, obteve um corpo mortal, corruptível e temporário, e obteve também o espírito do mundo, da quinta dimensão, permitido por Deus. Na permissiva vontade de Deus, obtivemos um corpo físico, mortal, corruptível e temporário e espírito do mundo. E por isso é necessário o novo nascimento para obter a imagem
divina, esse corpo teofânico, igual ao corpo teofânico de Deus por meio do novo nascimento, e em seguida para o último dia, obter a imagem divina, e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e obter assim, no último dia, em acréscimo à imagem, que é o corpo teofânico, obter a semelhança física, que é o corpo físico eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora vejam vocês o porquê é necessário o novo nascimento. Quando nascemos por meio dos nossos pais terrenos, nascemos no mundo e do mundo, e portanto nascemos no reino do inimigo de Deus. E por isso é que Cristo disse que é preciso recebê-lo, crer nele, recebê-lo, para podermos ser livres. Porque de outra forma não podemos ser livres. Não podemos ser livres do reino do inimigo de Deus, do diabo. Não podemos ser livres do mundo, mas que nos manteríamos como escravos, porque ao nascer por meio dos nossos pais terrenos, nascemos no mundo, o qual está sob o controle do inimigo. Mas Ele nos trasladou do reino das trevas ao reino de luz de Jesus Cristo, e nos sentou em lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos deu um corpo teofânico da sexta dimensão, e agora nascemos como filhos e filhas de Deus. Este é o nascimento, o novo nascimento, onde se nasce como um filho ou como uma filha de Deus. Mas quando a pessoa nasce aqui na terra por meio dos seus pais terrenos, não nasceu como um filho de Deus ou uma filha de Deus. Nasceu no reino das trevas e nasceu como um filho do mundo. E por isso é que tem um espírito do mundo. E por isso precisa ser libertado. Conhecereis a verdade, e a verdade é Cristo. E a verdade os fará livres, os libertará. Uma liberação como a que Deus realizou com o povo hebreu lá no Egito, realiza no campo espiritual, para nos tirar do Egito espiritual, do reino das trevas, do reino do diabo, e nos passar à terra prometida do reino de Deus. Vem e nos dar assim o corpo teofânico da sexta dimensão, do reino de Deus. E agora, estes espíritos teofânicos são da sexta dimensão. E desse tipo de espíritos são os espíritos dos profetas, porque esta é a classe de espírito de Jesus Cristo. Essa é a classe de espírito chamado anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Mas se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Aí estava esse espírito teofânico de Deus, chamado anjo de Jeová ou anjo do pacto. E quando se fez carne, realizou a obra de redenção na cruz do Calvário por meio deste corpo. Obra que tinha sido tipificada no Antigo Testamento em diferentes formas, mas agora, com a vinda do anjo do pacto em carne humana, realizou tudo o que ele tinha representado no Antigo Testamento em tipos e figuras. E agora, da mesma classe de espírito do anjo de Jeová, esse corpo teofânico da sexta dimensão, é que nós obtemos ao nascer de novo. E essa é a mesma classe de espírito que tem os profetas de Deus. São da sexta dimensão.
são corpos teofânicos da sexta dimensão. E agora vejam vocês, em Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz: e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz espíritos e a seus ministros labaredas de fogo. E no mesmo capítulo 1, versículo 14 diz: não são porventura todos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esses espíritos ministradores são os profetas, são espíritos de profetas que são enviados à terra, ao povo de Deus, para ministrar-lhe a palavra de Deus, revelada para cada era ou para cada dispensação. E dessa classe de espírito teofânico da sexta dimensão, são estes 7 espíritos aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: e do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Estes 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra são nada menos que as 7 manifestações do Espírito de Deus nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Neles opera um Espírito teofânico da sexta dimensão, um espírito ministerial da sexta dimensão, um corpo teofânico da sexta dimensão opera em cada um desses anjos mensageiros. São 7 manifestações do Espírito de Deus, onde se operam esses 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, dos quais também encontramos que Deus falou por meio do profeta Zacarias no capítulo 3, versículo 9, também no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 9, disse: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, disse Jeová dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Vejam, esses 7 olhos são estes mesmos 7 olhos do Cordeiro em seus 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus. Olhos representam videntes, profetas. Quando fala de 7 olhos, está falando de 7 videntes, de 7 profetas, de 7 mensageiros que ele enviará à terra. E quando fala dos seus 2 olhos, está falando de 2 ministérios proféticos, que são Moisés e Elias, as 2 oliveiras. E agora, em Zacarias capítulo 4, versículo 10, disse: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos de Jeová que recorrem por toda a terra. E esses 7 espíritos teofânicos dos 7 anjos mensageiros, vejam vocês, são seus corpos teofânicos da sexta dimensão, os quais apareceram na nuvem que tiraram fotos
em 28 de fevereiro de 1963, quando lá em Tucson, no Arizona, o reverendo William Branham foi arrebatado com e por esses anjos, e principalmente por um deles, e foi levado com eles a essa nuvem formada por anjos, a esta nuvem, a qual, se você a vira para a direita, encontrará que forma o rosto do Senhor. Aqui estão os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia em seus corpos teofânicos. E outro anjo que era diferente dos demais, o qual também está em seu corpo teofânico. E esse anjo é quem tem o 7º selo. Esse anjo é diferente dos demais, e este anjo é quem no último dia tem que vir manifestado por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, para o cumprimento de todo o programa contido no 7º selo, para assim cumprir todo esse programa divino do 7º selo e em seguida fazer sua obra de reclamação. Cristo, o anjo do pacto, fazer sua obra de reclamação, o anjo forte que desce do céu. Agora, os espíritos dos profetas. Vimos que são os corpos teofânicos dos profetas. Corpos teofânicos iguais ao corpo teofânico de Jesus Cristo. O corpo teofânico de Jesus Cristo, chamado Anjo de Jeová. No Antigo Testamento. E em seguida, vejam vocês, aparecia na forma de um anjo, de um homem, um corpo angelical, mas também aparecia na forma de uma coluna de fogo. E agora Cristo em Espírito Santo, vejam vocês, também apareceu na forma de uma coluna de fogo, quando apareceu a Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, e foi convertido Saulo a Cristo, ou seja, se revelou a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quando viu essa luz, da luz uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Vem? É um homem que está aí nessa luz falando. Dura coisa te é dar coisas contra o aguilhão. E Saulo diz: quem és, Senhor? Ou seja, Elohim, quem és? Ele sabia que era o mesmo anjo do pacto, o anjo de Jeová, que tinha aparecido ao profeta Moisés na sarça ardente e tinha libertado o povo hebreu. E agora essa luz lhe disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. O anjo de Jeová, o anjo do pacto, disse a Saulo de Tarso: eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora está usando o nome do véu de carne, o qual tinha se manifestado em toda a sua plenitude e tinha realizado a obra de redenção na cruz do Calvário. Porque Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Por isso é que quando diz: naquele dia Jeová será um, e um será o seu nome, e Jeová será rei em toda a terra, no Novo Testamento, isso é Jesus Cristo, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, sentado no trono de Davi, reinando como filho de Davi. E agora, podemos ver que todos os filhos e filhas de Deus, ao receberem Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, obtêm um corpo teofânico também. Por isso Jesus disse, falando destes pequeninos representados nas crianças, as quais representam os escolhidos de Deus, os membros da Igreja de Jesus Cristo, disse que os anjos deles veem o rosto do meu Pai cada dia. O anjo deles, ou os anjos deles, são os corpos teofânicos. Esses corpos angelicais. E cada um de vocês tem um corpo angelical, e eu também. Desse corpo angelical chamado o anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que o temem e o defendem,
é que os que oravam por Pedro quando Pedro estava preso e foi libertado e tocou a porta, e uma jovem chamada Rode foi abrir, e de alegria ao ver que era Pedro, ao saber que era Pedro, não abriu a porta e disse a todos os que estavam dentro: é Pedro. E eles diziam: estás louca, não é Pedro, é seu anjo, ou seja, é seu corpo teofânico. Esse Pedro já tinha morrido, pois estava em seu corpo teofânico e estava ali aparecendo a eles. Mas era Pedro. Não era Pedro em seu corpo teofânico, mas que era Pedro em seu corpo de carne. Mas agora Pedro está em seu corpo teofânico. E os apóstolos, e também os cristãos da antiguidade, da igreja em seu começo e das 7 eras, e somente das 7 eras, da 7ª era, restam alguns por aí ainda. E da era da pedra angular, pois ficam todos, exceto 2 ou 3 que foram adiante, mas eles voltarão. Eles foram adiante e estão no corpo teofânico vivendo na 6ª dimensão. Mas nós preferimos, ao invés de ser despidos do corpo físico, preferimos ser revestidos, ser transformados e ter um corpo eterno e glorificado. E assim, nosso corpo teofânico ter uma casa física, eterna e glorificada, na qual viver. E nós vivermos aí com nosso corpo teofânico no corpo físico e eterno, e ser assim a imagem, o corpo teofânico, e semelhança ao corpo físico de Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora vimos o mistério dos espíritos dos profetas e vimos que também os crentes em Cristo recebem um espírito dessa mesma classe e desta mesma dimensão. Agora, esses espíritos dos profetas são enviados de era em era e de dispensação em dispensação para ministrar a palavra de Deus no tempo que lhes corresponde viver. A eles é feita a palavra. Vem o corpo teofânico e se manifesta em carne humana neles, e eles recebem a revelação divina de Deus para o povo no tempo em que Deus os envia. E eles são a palavra manifestada em carne humana para o tempo em que eles vivem, porque eles são nada menos que as pessoas onde está o espírito teofânico da 6ª dimensão manifestado, ministrando através deles. E agora vejam como Cristo nos disse no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, vamos ver aqui, versículo 1 diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Disse: aqui podemos ver que é Cristo que tem o controle, direção e governo e autoridade sobre esses 7 Espíritos de Deus, 7 anjos mensageiros e os 7 Espíritos teofânicos que operam nesses 7 anjos mensageiros. E agora, para este tempo final, Jesus Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E isto é Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E quem é este anjo mensageiro?
O reverendo William Branham, falando deste anjo mensageiro, na página 301 do livro Os Selos, disse: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia, ou seja, um profeta, a Noé. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. A quem? A Moisés. Recordem que quando Deus manda uma águia, isto é um profeta. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-la. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, porém era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. E depois que ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse: olhe, não faça. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum, porque eu sou servo contigo e com seus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão perfeito, e é a palavra de Deus. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Porque estes são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrar a palavra aos herdeiros de salvação, ao povo de Deus. No Antigo Testamento, ao povo hebreu, e no Novo Testamento, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia são espíritos ministradores manifestados em carne humana. Espíritos ministradores da sexta dimensão, corpos teofânicos da sexta dimensão enviados em carne humana em cada era. Manifestados, ministrando a palavra em cada era. Este anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, enviado a João Apóstolo para dar-lhe a revelação do Apocalipse, e em seguida enviado à sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, para lhe dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer, é um espírito de profeta. É um anjo mensageiro, um espírito teofânico da sexta dimensão, enviado à igreja de Jesus Cristo em carne humana no último dia, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora vejam, Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, porque de Deus vêm esses espíritos dos profetas, surgem de Deus. Do corpo teofânico de Deus vêm os corpos teofânicos dos profetas e também os corpos teofânicos de todos os filhos de Deus quando obtêm o novo nascimento. E essa é a imagem de Deus. E agora vimos este mistério dos espíritos dos profetas. Para esse tempo final, teríamos o maior espírito de profeta depois do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É um espírito de profeta dispensacional para ministrar a palavra para uma nova dispensação. A dispensação do reino vem com uma mensagem dispensacional e vem manifestado em carne humana no último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, em um redimido pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Os espíritos dos profetas. O profeta Moisés, em uma ocasião, disse: oxalá e todo o povo seja profeta. Pois vejam, e isso é o que Deus está fazendo ao produzir o novo nascimento, está dando a cada um dos crentes em Cristo que recebem seu espírito, está dando um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão. E quando
escutam a palavra profética de Cristo por meio do anjo mensageiro de Jesus Cristo no último dia, chega ao profundo da sua alma e dizem: isto era o que eu estava esperando. A mensagem de um espírito de profeta da sexta dimensão se encontra com pessoas que têm espíritos da sexta dimensão, o corpo teofânico, espírito que receberam da parte de Cristo e não podem rejeitar a palavra, não podem rejeitar a verdade divina correspondente ao tempo final, como também não puderam rejeitar a palavra divina os escolhidos das eras passadas. E agora? Os espíritos dos profetas são esses corpos teofânicos da sexta dimensão que têm os profetas que operam esses ministérios no tempo em que Deus os envia. E são anjos ministradores, espíritos ministradores, espíritos teofânicos ministradores enviados da parte de Deus, da sexta dimensão, vêm e eles obtêm a revelação divina na sexta dimensão e também a trazem aqui, porque eles podem ver e escutar em outras dimensões, porque vêm com as duas consciências juntas e, consequentemente, podem ouvir a voz de Deus, ver visões e obter a revelação divina para o tempo em que vivem, porque essa é a forma em que vem a revelação de Deus para seu povo. É por meio de um espírito de profeta enviado em cada era e em cada dispensação. E para o último dia, Jesus Cristo envia um espírito de profeta, seu anjo mensageiro, no último dia, manifestado em carne humana. E será um redimido pelo sangue de Cristo, através do qual estará operando esse espírito teofânico, esse espírito de profeta, neste tempo final. O mesmo espírito de profeta que deu a João a revelação apocalíptica aproximadamente 2000 anos atrás. Agora vimos o que são os espíritos dos profetas. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando testemunho dos espíritos dos profetas e dando-lhes testemunho de que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Quando uma pessoa parte daqui e é um crente em Cristo, nascido de novo, pois continua vivendo em seu corpo teofânico, ou seja, em seu espírito teofânico da sexta dimensão. E quando um profeta termina seu ministério aqui, pois continua vivendo em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Esse é um espírito de profeta, pois nesse espírito de profeta segue vivendo a alma deste profeta, como também a alma de cada uma das pessoas que partem daqui, mas que já nasceram de novo, pois continua vivendo a alma deles nesse espírito teofânico da sexta dimensão. Agora chegamos ao tempo final. E vimos este mistério para poder compreender claramente quem é o anjo de Jesus Cristo. É um espírito de profeta enviado à igreja de Jesus Cristo em carne humana, em um redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho dos espíritos dos profetas e do Deus dos espíritos dos profetas e do anjo de Jesus Cristo, enviado por nosso amado Senhor Jesus Cristo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados juntamente com os mortos em Cristo, quando forem ressuscitados, e sejamos todos levados à ceia das bodas do Cordeiro, à casa de nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O anjo de Jesus. É o hino que ele traz, pois é que estivemos falando dos espíritos dos profetas. E o anjo de Jesus
é o espírito de profeta que é enviado neste último dia, ou seja, que é o último espírito de profeta que Deus enviaria à terra, à sua igreja, neste último dia. E esse espírito de profeta é quem ministrará também durante o reino milenial. Toca-lhe, lhe corresponde o ministério do sétimo milênio. O anjo de Jesus. O Senhor Jesus enviou o seu anjo a todas as igrejas para testificar as coisas que no último dia hão de acontecer. Isso é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse espírito de profeta enviado à igreja de Jesus Cristo em carne humana no último dia. O mesmo que deu a João a revelação apocalíptica para dar-nos a conhecer a nós o significado destas profecias apocalípticas correspondentes a este tempo final. O anjo de Jesus. Em um novo dia de era, a era da pedra angular, e em um novo dia dispensacional, a dispensação do reino, e em um novo dia milenial, o sétimo milênio. E agora, nós seguimos ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual envia seu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas, com o qual nos aproxima mais de Cristo para seguir a Cristo todos os dias de nossa vida e entender muito melhor seu programa para este tempo final. Que Deus os abençoe e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.